Bom, turma, vamos lá então. Nessa segunda aula no ambiente PSIM, nós iremos simular um circuito agora que apresenta uma resposta no capacitor de saída do circuito, que é distinta da resposta que nós tínhamos para conexão direta entre capacitor, indutor e resistor num circuito série, tá? Que nós vimos na aula passada. Então, para esse circuito, nós iremos utilizar uma fonte DC, um resistor para fazer a conexão série. Opa! Um capacitor que vai ficar em paralelo com o segundo resistor. Vamos lá, aqui. Posicionar esse caminho para cá. E faremos a nossa conexão dos pontos aqui, né? O fechamento do circuito. Então, o resistor no positivo, negativo no resistor 2, terminal 2 do R1 no terminal 1 do R2 e C1 paralelo com R2. Legal. Vou atribuir aqui alguns valores. R1, deixar em 10 ohms. R2, eu vou deixar, deixa eu ver, valor interessante, e 30 ohms. Capacitor, estou arbitrando, tá, alguns valores. Então, capacitor, vamos colocar aqui o valor comercial, 220 microfarads. Mostrar aqui o valor do capacitor. Mostrar também o valor desse resistor, do R2. R2. Passar esse 30 para cá. Deixa eu dar um zoom maior para vocês enxergarem bem. E por fim, a fonte, vou deixar a fonte com 10 volts mesmo. Então, esse é o nosso circuitinho. Tá? Temos uma fonte DC de 10, um resistor R1 de 10 ohms, R2 de 30 ohms e um capacitor de 220 microfarads. Nesse circuito, eu vou fazer uma instrumentação básica também. Então, irei conectar aqui um amperímetro. Deixa eu abrir aqui o circuito. Pegar a escalinha, arrastar para a esquerda. Um amperímetro em série com o resistor. Conectado com a fonte. Nesse caso, eu pego a corrente do R1. Essa corrente do R1 equivale à corrente que sai da fonte, né? Corrente total do circuito. Vou chamar aqui de I underline corrente total. Beleza.
Eu posso tirar medições também das correntes de R2 e do capacitor de saída, né? Esse capacitor de 220. Então, vou pegar mais um perímetro, fazer a conexão com R2 e com Czinho, nosso capacitor. Esse aqui eu vou chamar de I2, tá legal. Esse aqui eu vou chamar de 3. Deixa assim, I1, I2 e 3, pronto. I1 é o que vem da fonte, I2 é o que está no resistor 2, e 3 é o que está no capacitor. Legal. Então, nós temos o circuito fechado, estamos medindo as 3 correntes, né? Vou utilizar o Voltage Probe Between Two Nodes para fazer a medição da tensão nos elementos. Então, vou medir R1, vou medir também o valor da fonte para plotar no gráfico e o valor da carga. Fazendo as conexões do voltímetro em paralelo, como fazemos efetivamente na prática. Temos aqui o probe de R1 e o probe de R2. Beleza. Esse carinha eu vou chamar de V-fonte. Eu vou chamar de VR1. E o segundo carinha aqui, probe de tensão, R2. Beleza? Então, nós temos o circuito montado. Circuito aí com os parâmetros de tensão, resistência e capacitância. Tá? E faremos o seguinte agora. Vou lá em Elements. Elements, não. É Simulation. Simulation Control. Posicionar aqui do lado. Vou mudar aqui para 10 a menos 7. Total time pode ser esse 0,01. Fechar aqui. Simulate Control. Nesse momento, se eu rodar a simulação, eu tenho aqui uma resposta para a corrente, né, definida. Deixa eu ver. Essa corrente aqui. Deixa eu ver uma coisa. I1. Vamos ver. Beleza. I1 parte de 1 e vai até regime permanente. Aqui nós temos uma descarga ainda, né? Aqui 252 mil. Tá. Então, perceba. Em 0,01 a corrente está decaindo. Tá? Ela é uma exponencial, mas continua decaindo. Posso plotar aqui tensão, por exemplo, de R1 em relação à fonte. Tensão em R1 decai no mesmo formato que a corrente, né? Por quê? Porque eu alimento com 10 volts, o
resistor, portanto, vai receber de cara os 10 volts, capacitor descarregado, tá? Totalmente descarregado. Capacitor descarregado é um curto-circuito, tá? Então, o que acontece? Aqui no circuito, eu teria algo como se fosse um fio conectado neste ponto para esse ponto aqui embaixo. Vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver. Compartilhar a tela, né? Tela inteira. Então, nesse gráfico de resposta, aqui eu tô com a curva da corrente e da tensão, tá? Da corrente sai de 1 ampere e atinge valores aqui próximos a 250 mili, né? 252 mili. E continua decaindo. Então, talvez não tenha estabilizado ainda para um período de 0,01 segundos, tá? Então, é importante deixar um tempo maior até que o sistema estabilize. A tensão na resistência parte de 10 e chega a algo próximo aqui de 2,5, porque a resistência vale quanto? 10 ohms, né? Então, se eu multiplicar 252 mili por 10, chegamos em 2,52 volts, tá? Para R1. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui o total time. Vou colocar 0,05. Fechar, simular mais uma vez. Deixa eu ver. Opa, deu uma divergência aqui. 0,05. Deixa eu mexer com a escala. Screen curves. Zero ponto zero cinco. Aqui tá dando uma divergência no gráfico, nas curvas. Deixa eu ver por quê. Settings. Save. Reload settings. Tá, a corrente estabilizou em 1 aqui pelo gráfico. O gráfico da tensão no R1 está em 10. Deixa eu ver em R2. Está em 0. Corrente 3. Está em 1. E 2 em 0, então. Deu alguma divergência aqui nos valores. Bom, vou pedir o seguinte para vocês, turma. Olha só.
A parte gráfica aqui, eu vou verificar o que aconteceu, porque estou com problemas na plotagem, né? Esse medidor aqui, por exemplo, I1. Quando eu chamo a corrente, aparece aqui esse gráfico da corrente. Então, não é esse gráfico que eu quero que apareça como default aqui, né? Seria o I1. Professor, o que você pode tentar fazer, eu não sei se funciona do mesmo jeito, mas no P5 tem aquele. Eu acho que o senhor está clicando no gráfico. Você já tentou rodar de novo o programa? De repente isso conserta. Eu não, porque também não tenho certeza. Pede para ele plotar desde o começo de novo, de repente Ah, isso tá. resolva. Vamos ver aqui. Aqui tá em 1, data. Não, aqui tá puxando sempre do mesmo ponto, de 0, 0. Se você clicar 2 vezes, você não consegue mudar para I1 ou ele só puxa para corrente? Não, ele tá puxando I1, né? Tá puxando em 1, só que ele coloca aqui como se fosse um outro probe. O que você pode fazer, professor, ó, tenta Hum. fechar esse e bota um Run Simulation de novo. Ou você acabou, não sei se o senhor tinha acabado de fazer isso. Eu tinha feito isso. Eu vou Né? salvar aqui, Eu viu? acho que não, professor. Você apertou no terceiro, é pra apertar no primeiro. Aí o primeiro ele roda de novo. Esse Isso, é carinha isso aqui, aí. né? É. Isso. Tá, vamos ver. Não é. É a mesma Ainda coisa. puxando que a gente não tinha visto isso antes. É, de repente salvar é uma boa ideia, professor. De repente no salvar ele já conserta isso. Vamos ver aqui. Save as. Deixa eu ver. Aqui. Hora de trabalho. Roda mais uma vez. E agora puxou em 1. Bem, ele está travando em 1 ampere mesmo. O sistema, aquela hora estava decaindo para 250 mili. Ó, o I2 tem 0 e o I3 está em 1 ampere. Tá. Quem é o I3 para nós? O I3 é a corrente no capacitor. Tá? Corrente no capacitor está em 1. Corrente I2 é referente ao resistor. Tá? Essa corrente aqui, né? Então, a corrente no resistor está em 0. Então, no Professor, capacitor está em 1. não é Oi? por causa do curto que tá no capacitor? Que aí faz seu circuito só a fonte e um resistor de 10 ohms. Então vai ter a corrente de 1 ampere mesmo. Tá pegando Lá na 10 direita por do 10. curto. Ah, não, tá certo. Isso aí. Ah, tá. Eu coloquei esse curto aqui, ó, pelo seguinte, porque eu ia explicar o capacitor em regime permanente. Então, o que acontece, né? Quando eu tenho 10 volts nesse circuito fechado, eu envio, né? Eu permito a circulação de uma corrente que ela é transitória pelo capacitor, né? E pelos resistores, só que chega em um momento que ela estabiliza. Aqui, o que estava acontecendo? Eu tinha uma fonte de 10 que liberava uma corrente para 10 ohms, e de 10 ohms ignorava R2 e C, né? Passava pelo curto. Então ficava 10 volts em 10 ohms. 10 dividido por 10 dá 1. Dá 1. É isso mesmo. Então o I3 estava. Ah, aqui, ó, o I3 está pegando curto.
Entenderam o que aconteceu? Olha Aqui só. sim. Então, a corrente, ela sai aqui da fonte, passa por R1 e passa pelo caminho mais fácil, né? 30 ohms é muito difícil, se eu comparar com curto-circuito. O curto-circuito é um caminho livre. Então, a corrente vem toda deste nó para o curto, tá? Até a definição de curto-circuito, né? A gente conseguiu ver sem querer, querendo aí nessa simulação. Legal. Então, por que eu tinha fechado esse curto aqui, né? Eu queria explicar para vocês que, inicialmente, o capacitor, ele se comporta como um curto-circuito. Então, se nós viermos no gráfico, vou fechar esse aqui e vou abrir de novo. Se eu vier no gráfico e observar VR1, ele está em 10 nesse momento. Mas o que acontece? Ele está em 10 porque o capacitor é um curto-circuito. E o capacitor se comportando como um curto-circuito, a tensão no R1 será 10, entendeu? Só que eu curto-circuitei o capacitor para emular uma situação inicial. Tá? Situação inicial de quem? De R1. Então, essa tensão no R1 é equivalente a 10 volts no ponto de partida. Então, se eu retirar esse curto-circuito, eu sei que no ponto zero eu tenho que ter 10 volts, tá? No resistor. Que é essa situação que eu estava simulando. É o primeiro momento, né? Qual o comportamento do capacitor? Curto-circuito. Então, se eu observar aqui, ó. Agora sim. Tensão em R1 vale quanto? 10. Entenderam o que eu fiz? Eu simulei o primeiro instante ao ligar o circuito. O que acontece? VR1 ficaria em 10, né? Que é aquele curto-circuito. E aqui, se nós observarmos esse primeiro instante, que é o instante zero, né? Nós temos 10 volts sobre R1. Beleza? Ok, então, olha só, tenho 10 volts sobre R1. Se eu pegar o probe e jogar lá para frente em regime permanente, a tensão final no resistor é de 2,5 volts. Por que da 2,5 volts? Alguma sugestão? Alguma ideia aí por parte de vocês em relação a isso? 2,5 volts é o que nós temos estabilizado em R1. Tá? Só que eu tenho R1 conectado em série com paralelismo de R2 e o capacitor de 220 microfarads. Tá? Então, ó, num primeiro momento, o que dá para eu fazer? O capacitor em regime permanente, se observar no gráfico, eu vou trocar aqui. Remove. Vou trocar pela tensão VR2. Se eu pegar VR2, eu estou pegando essa tensão aqui, que está sobre R2. Só que R2 está em paralelo com o capacitor. Então, se eu tenho conexão em paralelo, a tensão é a mesma que eu tenho do resistor R2. Então, analisando a curva VR2, posso perceber que a tensão parte de zero, tá? Vou dar um zoom aqui. Ó, a tensão partiu de zero, tá? Um instante de tempo zero, a tensão parte de 0 volts. Daí o que acontece? No tempo infinito, tá? Infinito aqui para esse circuito já é 0,3, 0,4 mais ou menos. Nós temos 7,5
volts. Se nós analisarmos 7,5, plotando aqui a segunda curva, né? Seria R1. Se eu verificar aqui, ó, 7,5 mais 2,5 dá quanto? 7,5 mais 2,5. 10. Isso, dá 10. Então, 7,5 nós temos aqui, no capacitor. 2,5 eu tenho no R1. Então, está fechando a lei de Kirchhoff para as tensões, é o que eu comentei na aula de ontem, né? Se eu fizer 10 menos a queda de R1 menos a queda de R2, tem que ser igual a zero. Portanto, 10 é igual VR1 mais VR2. E VR1 vale 2,5. VR2, 7,5. 2,5 mais 7,5, 10. 10 é igual a 10, verdade. Então, o funcionamento do circuito aqui está coerente com as leis de Kirchhoff para a tensão, e agora eu tenho que ver se está coerente também em termos de corrente, né? Então, eu vou analisar agora a curva I1, irei analisar a curva I2, vou colocar I2 e 3 no mesmo eixo. Olha só, o I1 parte de 1 ampere e vai estabilizar aqui em 250 mili, tá? 250 miliamperes. O I3 é a curva azul, tá? O I3 está onde? O I3 é a corrente do capacitor. Então, o que acontece? A corrente no capacitor parte de início, parte de 1 ampere. Ó, no instante de tempo zero, caramba. No instante de tempo zero, eu tenho corrente no capacitor que é em azul, em 1 ampere, assim como a corrente total do circuito, que é 1 ampere. Por quê? Por que dessa relação corrente total do circuito igual corrente no capacitor? Alguma sugestão? Não? Bom, a corrente no capacitor está em 1 ampere porque inicialmente ele é um curto-circuito. Tá? É o que a gente tinha desenhado aquela hora aqui, ó. Curto no capacitor. Então, a corrente da fonte passava por R1 e não descia nada para R2, né? Toda ela vinha pelo curto-circuito, porque o capacitor, se comportando como curto-circuito, é um caminho muito, muito mais fácil do que passar por 30 ohms, tá? Então, no primeiro momento, no start do circuito, ele ficaria com toda a corrente fornecida. Na sequência, o que acontece? Há um aumento gradual aqui, vai exponencializando, dessa corrente I2, tá? A corrente I2 parte de zero. Por que parte de zero? Porque a corrente I1 é igual a I2 mais I3. Se 3 inicialmente vale 1 ampere, o I2 tem que ser zero. 0 mais 1 dá 1. 1 é igual a 1. Tá? Daí fecha a análise de Kirchhoff para as correntes, né? Então, ponto inicial aqui nós temos o fechamento da lei de Kirchhoff. Vamos ver aqui em regime permanente, entre 0,03 e 0,04. Ó, I1 passa a ser equivalente a I2, né? Então, I2 e I1 aí eles são
idênticos, enquanto o I3 vale 6,6, 10 elevado a menos 10. Então, é zero, tá? O I3 é zero, enquanto o I1 se torna igual a I2. I1 é I2 mais I3, né? Então, 250 mili é igual a 250 mili mais zero. 250 mili igual a 250 mili. Fechou também. Lei de Kirchhoff para as correntes. Certo? Beleza. Dúvidas aí, turma? Aqui não, professor, tá tranquilo. Ok. Então, vamos fazer uma análise aqui rapidamente, aqui no P5 mesmo, de como ficaria isso daqui no domínio S, tá? Então, no domínio S, eu teria 10 igual resistor no domínio da frequência complexa equivale ao valor da resistência vezes corrente, certo? Mais a tensão no segundo elemento aqui, né? Então, a tensão nesse segundo elemento é a corrente total I vezes a impedância paralela. Esse ZP, que eu chamei de impedância paralela, a gente pode estabelecer como sendo o produto, né, das duas impedâncias, da resistência pelo 1 sobre CS, né, que nós temos em S aqui, dividido pela soma. Então, vamos trabalhar aqui com incógnitas primeiro para ficar mais fácil, né? Ficaria R vezes, vou colocar entre parênteses, 1 sobre CS, tudo isso dividido por R mais 1 sobre CS. Concordam? Entenderam? Aqui eu só fiz a relação de paralelismo, tá? Então, se a gente pegar a definição lá de lei de Ohm para circuito série paralelo, nós chegamos que a associação em paralelo de dois elementos é o produto dividido pela soma, tá, da impedância desses elementos. Então, tenho aqui essa relação. Posso colocar de uma outra forma, né? Vai ficar aqui R barra CS, parênteses, barra RCS mais 1, tudo isso dividido por CS. Tá? CS com CS, que eu faço aqui, simplifico, né? Então, vai ficar, observando aqui em cima, vai ficar R barra RCS mais 1. Tudo bem nessa análise aqui de paralelismo? Tranquilo, professor. Ok. Então, olha só. A impedância desse trecho, deste ramo aqui, né? Esse grande ramo, é R dividido por RCS mais 1. Então, eu vou substituir. Esse carinha aqui é o nosso ZP.
Z, e irei substituir na fórmula aqui em cima, né? Lei de Kirchhoff para as tensões. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos jogar isso aqui para baixo. No lugar do ZP, fica R barra RCS mais 1. Beleza. Legal, legal, legal. Daí o que acontece agora, né? Posso substituir os valores de R, né? RC. Então vai ficar 10 multiplicando, dividindo aqui por 10 vezes Czinho. Deixa eu ver quanto que vai dar isso. Aqui 10, bem, vai dar 2.200, né? 2.200 micron. Vou jogar aqui para baixo. Analisar aqui, vai ficar 10. 2.200 micron. 2.2. Vou colocar mili, tá? Para facilitar. Vai ficar assim. Então, nós temos essa relação. Dá para colocar 10 em evidência aqui, né? Então, se eu der prosseguimento aqui na análise, coloco 10 em evidência. Dá para simplificar. Vai simplificar com 10 da fonte, né? Vai ficar 1 igual a I mais I. Beleza nesse procedimento aqui? Dessa linha embaixo? Só simplifiquei, né? 10 com 10 com 10. Eu entendi. Perfeito, professor. Ok. Então, aqui, ó, eu tenho já uma fração, eu tenho que colocar a corrente em evidência para passar o denominador para o outro lado, né? De passar esse carinha, ou ficar multiplicando a corrente para o outro lado dividindo. Então, o que acontece? Vou pegar esse carinha, achar o mínimo múltiplo, vou deixar a corrente em evidência. Corrente I, que multiplica colchetes. O que está embaixo passa para cima, né? 2,2 mili S. Né? Mais 1. Passou para cima. Tinha um somando. Tinha um carinha aqui somando. Agora tudo isso. 2. Dividido por esse trecho aqui embaixo. Deixa eu ver se é legal aqui para ver. Então, tinha esse 1, tinha esse grande denominador. Isso daqui, dividido pelo de baixo, né? Divide por 1, multiplica pelo de cima. Vai passar ele inteiro para a parte de cima. Então, virou esse trecho aqui, né? O denominador. Vai ficar 1 mais 1, né? Que vai ser equivalente a 2. E aí eu passo esse outro carinha
Por outro lado, multiplicando, certo? E esse daqui dividido. Ctrl C, Ctrl V. Então, este carinha aqui, Ctrl X. Ctrl V, passou multiplicando. Quanto que nós temos aqui embaixo? Passou dividindo. Mais um dá 2, né? Fechou. Esse colchetes. E cadê o? Aqui embaixo é 2. Bateu aí? Análise? Sim. E aí, turma? Absurdo. Tranquilo, tá certinho a análise. Tá. Então, nós temos aqui já esse carinha aqui, S mais 1. Tá? A gente pode fazer aqui tendo a corrente, dá para se determinar o valor das tensões, né, do circuito e das outras correntes também, das outras parcelas. Basta fazer aqui a análise de nós, tá? Então, nós vamos deduzindo daí ponto a ponto até chegar numa expressão final em S que dê para fazer a transformada inversa, né? Chegando na transformada inversa, a gente sabe que é S somando uma constante no denominador. O que acontece? Esse S que está somando constante, se observarmos no gráfico, não é difícil perceber que dá uma exponencial, né? Ó, é uma exponencial do tipo decrescente. Partiu de 1 ampere e vai para onde? Vai para 250 mili, né? Então, é uma exponencial decrescente. Com essa função de transferência, como eu sei disso? Eu estou observando que existe uma soma. Tá? Se existe uma soma, significa que a exponencial ela vai ter um expoente negativo. Tá? E esse expoente negativo, basicamente, é quando eu faço a divisão, né, do termo aqui que está vindo com S, eu divido por 2,2 mili para simplificar esse termo em S. Tá? Então, quando eu faço essa divisão, temos aqui um modelo em função da constante de tempo, que equivale aqui em cima a S dividido por 2,2 mili. Aqui, esse 2,2 mili some também. 2/2,2 mili. Então, esse segundo formato é o formato da corrente em função agora da constante de tempo. Então, com constante de tempo, para esse sistema, é 2 dividido por 2,2 milissegundos, tá? Para estabilização. Então, essa seria a expressão para a corrente total do circuito. Se eu quisesse fazer a expressão para a corrente
e 2 e 3, eu devo passar passar a trabalhar com lei de Kirchhoff para as correntes, né? Então vai ficar I1, que é tudo isso daqui, igual a I2 mais I3. E daí dá para a gente trabalhar aqui com análise nodal, né? No domínio S. Eu não vou tão à frente, não vou muito mais avante nesse sentido, porque senão as coisas se tornam mais complexas, né? Mas tendo esse modelinho aqui da corrente, já daria para a gente fazer aí os levantamentos, né, das equações, no caso das equações que nós temos aí para a resposta temporal. Muito bem, turma, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou trocar esse capacitor aqui. Não o capacitor eu vou manter. Eu vou trocar esse resistor de 30 ohms por um indutor de 100 mili, tá? 100 mili. Então, eu vou deletar este carinha. Pegar o indutor. Conectar aqui. Mutância de 100 mili. 100 milihenries. Vou mostrar aqui na tela. Vamos afastar este carinha. Aí. Ixi. Tá. Quando eu coloco o indutor aqui, eu saio, para vocês compreenderem aqui, eu saio desse sistema, que é um sistema de primeira ordem, né? Então, eu tenho um S aqui no denominador, passo para o outro lado, isso daqui vai virar claramente uma exponencial, né? Então, a gente sai aqui da resposta com exponencial para chegar numa resposta que provavelmente vai ter algum tipo de amortecimento. Tá certo? Então, o que acontece? Se eu simular esse circuito da forma que está agora, eu tenho um sistema de segunda ordem. Então, eu tenho aquela constante, né? Aquele zeta, olha só. Então, corrente, olha o que a corrente fez agora. Partiu de 1, foi para um valor aqui próximo a 0,2 e retornou para 1. Né? Tem a corrente I2, que ela parte de 0, estabiliza em 1. E tenho para fechar a lei de Kirchhoff das correntes o I3. O I3 ele tem que partir da onde? Para fechar a lei de Kirchhoff, I1 é igual a I2 mais I3. Então, o I3 tem que partir de 1. Né? Então, I3 partindo de 1 e estabilizando em 0. Então, nós temos aqui uma oscilação do circuito que passa de 1 para 0,2, mas que acaba estabilizando efetivamente em 1. Uma pergunta interessante. Por que houve esse vale aqui para a corrente, né? Por que ela saiu de 1, foi para 0,2 e voltou a estabilizar em 1? Alguém tem alguma sugestão aí? Não? Bom, conforme eu citei na aula passada,
o capacitor, se a gente analisar o capacitor aqui na saída, ele se comporta inicialmente como um curto-circuito, né? Então, aqui ele continua tendo aquele efeito que existia quando era um resistor, era um R2. A corrente sai da fonte, é limitada única e exclusivamente por esse resistor, então 10 dividido por 10 dá 1, passa pelo curto-circuito, que é o capacitor, e, portanto, a corrente de partida do circuito é 1, certo? Ok. O que acontece? Depois, o capacitor, ele carrega, então ele estabiliza com um valor de tensão que equivale ao valor da fonte, que é 10 volts, tá? Daí o que acontece? 10 volts, se eu parar para analisar, ele seria a tensão total do capacitor, que faria com que a diferença de potencial nesse resistor fosse de 0, tá? 10 menos 10, 0. Só que o que acontece? A corrente final para o circuito é 1, não é 0. Então, o que vai acontecer para a tensão no capacitor nesse momento? Tensão no capacitor, VR2, né? Se a gente parar para analisar, a parte de 0 vai até o valor próximo a 8 e retorna para 0. Por que retorna para 0? Porque a corrente se mantém em 1 ampere. Se a corrente se mantém em 1 ampere, então a única coisa que eu tenho certeza é que a corrente equivale a 10 dividido por 10. Né? 10 volts dividido por 10 ohms. Quando eu faço essa divisão, eu tenho que a corrente passa a circular agora pelo amperímetro 2. Tá? Corrente em regime do amperímetro 2 é de 1 ampere. Então, se eu observar aqui, corrente parte de 0 e estabiliza em 1 ampere, tá? Para o amperímetro 2. Então, essa oscilação, ela é esperada quando eu tenho um circuito de segunda ordem. Por quê? Porque o indutor em regime permanente, ele é um curto-circuito. E o capacitor em regime permanente é um aberto. Só que quem é mais forte no paralelismo? O curto ou o aberto? Como assim mais forte, professor? Quem que vai prevalecer em termos de conceito, em termos de definição? Por exemplo, a definição do curto é tensão nula e corrente máxima, certo? Definição do curto-circuito. A definição do circuito aberto é corrente nula, porque não tem caminho para circular, né? Está aberto, e tensão máxima. Então, no paralelismo do aberto com curto, qual característica que prevalece? A do circuito aberto ou do circuito em curto-circuito? Acho que em curto. Em curto, exatamente. Por quê? Curto-circuito é tudo que a corrente mais deseja, né? Então, se ela precisa circular por um caminho fácil, né, o mais fácil possível, ela vai preferir o curto-circuito. E o curto-circuito acaba forçando a tensão ir para valores muito próximos de 0. Então, embora o capacitor ele tenha uma característica muito preponderante, né, para diversos tipos de circuito onde ele apresenta uma carga estabilizando a tensão, aqui ele não vai conseguir fazer isso, ele até tenta. Carreguei o capacitor, opa, vou estabilizar lá em 10. Não, mas tem um indutor forçando curto. Tá? Então, o indutor, ó, a princípio, ele vai carregando. Ele está descarregado. O indutor descarregado é um aberto. Tá? Então, o que acontece? No indutor, se ele é um aberto inicialmente, aqui seria a corrente total, né? O indutor é o I2.
Então, se ele é um aberto, a corrente parte de zero. Ele vai carregando, né? Ele carrega energia no formato de campo magnético, estabiliza a carga em 1 ampere. Enquanto ele está carregando, o capacitor, ele tende a carregar também para um potencial próximo de 10. Só que o que acontece? Como o indutor já está se tornando um curto-circuito, quando o capacitor começa a buscar 10 volts, ele vai retornando para zero aos poucos. Por quê? Porque o indutor está pouco a pouco curto-circuitando o capacitor nesse paralelismo. Tá? É um curto-circuito, se a gente observar no gráfico, que é gradativo, né? A tensão tende a 10, começa a carregar energia magnética, o indutor vai reduzindo a sua impedância, né? Transitoriamente falando, e o capacitor tende a ter, portanto, uma tensão que vai estabilizar em 0. E a tensão estabilizando em 0, né, significa que nós temos um curto-circuito, por definição. Se eu tenho um curto-circuito, significa que a corrente que passa ali por I2, que é no caso a bobina, ela é exatamente a corrente que vem da fonte, sendo limitada pura e exclusivamente por esse resistor de 10 ohms. Beleza? Professor, só ver se eu peguei bem. Se o professor puder Tá. voltar no gráfico lá. Voltar no gráfico, tá, ok. Então, tipo, a corrente ela vai diminuir, né? Começa no 1, depois diminui. Opa, deixa eu conectar aqui, ó. Pode falar, não tô ouvindo. A corrente ela começa em 1, depois diminui. Porque o capacitor ele começa aberto, depois ele começa a, tipo, entre aspas, abrir, né? Entre aspas, né? Vai ficar carregando, né? Então ela diminui. Só que depois ela aumenta de novo por causa do indutor, né? Porque ele vai fechando, ele vai fechando. A corrente, você fala? Isso. A corrente, ela aumenta por conta do indutor em paralelo com o capacitor. Porque o capacitor, ó, inicialmente, ele que é o curto, o indutor é o aberto. Pensa assim, então o indutor está aberto, tem 2 terminais abertos e o capacitor está em curto. Daí o que acontece na transição? O capacitor vai carregando e ele vai se tornando um aberto, mas o indutor, ele vem fechando o curto-circuito. Então, antes que o capacitor atinja o potencial que o indutor tinha, né? O indutor estava com potencial alto, né? O potencial ali inicialmente, ele tenderia a ter o potencial da fonte, só que o capacitor estava em curto, então o potencial no indutor estava nulo, entendeu? Só que o que acontece? Conforme ele vai carregando, né, há uma dinâmica, que o capacitor tende a ser um aberto e o indutor tende a carregar. Então, conforme o capacitor vai carregando, o indutor tende a carregar também, só que quando ele carrega, ele volta a ser curto. Então, antes que o capacitor atinja 10 volts, o indutor já puxa de volta para zero, né? Para 0 volts. Se eu pegar aqui a curva de tensão do indutor, para você entender, basicamente aqui a curva, se eu observar o circuito, é a mesma, né? Está em paralelo. Então, o que acontece? A tensão no indutor, é isso mesmo, a tensão parte de zero, porque ele está em paralelo com o capacitor, que descarregado é zero. Então, o indutor descarregado é um aberto, só que o capacitor, por ser curto-circuito, faz com que o indutor seja um curto também, porque quem ganha no paralelismo de curto e aberto é o curto. Então, eu tenho um curto-circuito no indutor e no capacitor, só que o que acontece? O capacitor, ele vai carregando até atingir um potencial que é próximo de 8 volts. Então, quando ele vai carregando, o indutor vem junto.
só que o indutor está carregando com um campo magnético. Então, chega uma hora que o indutor começa a atender a corrente máxima do circuito, que é 1 ampere. Quando essa corrente atinge esse 1 ampere, a tensão volta a zero. Então, antes de bater em 10, vai até próximo de 8, e como o indutor já está praticamente carregado, né, com uma carga bem alta aqui em termos de corrente, né, no formato de campo magnético, próximo de 8 volts, ele já recua para zero. Então, antes de bater 10 volts de carga, já tem um recuo para zero. Isso daqui dá para ser dimensionado quando vai se trabalhar com projeto de conversor de potência, tá? Então, eu quero que esse recuo do ponto máximo para zero seja em 8 volts, ou 9 volts, ou não, quero que bata em 10 volts. Então, eu tenho que mudar o valor do projeto do meu indutor ou do meu capacitor para que eu consiga ter esse balanço, tá? Então, cheguei em 10? Cheguei em 10, opa, beleza. Então, em 10 volts é para acontecer tal situação no meu conversor. Se não bater 10, eu não vou ter essa situação. Então, eu tenho que projetar esse indutor barra este capacitor para que eu tenha uma situação na qual a tensão não atinja um valor próximo a 8 aqui, né? Esse valor aqui, mais precisamente, seria 7,5. Então, eu quero um valor que seja de 10 volts. Então, eu tenho que projetar esse sistema para que bata lá em cima nos 10 e recue. Tá? Então, dá para se fazer isso, né? Dependendo do tipo de aplicação, deseja-se ter uma tensão mais próxima do valor nominal da fonte ou uma tensão mais baixa, né? No caso aí de semicondutores, quando você vai fazer algum tipo de comutação, é interessante também que a corrente passe por zero, né? Então, se eu fizer uma comutação em carga, isso daí é uma comutação dissipativa, né? Se eu fizer uma comutação sem carga, ela é não dissipativa, né? Então, não dissipa calor, não tem energia térmica envolvida. Ou se tem, ela é a menor possível. Então, para projeto, essa análise dinâmica, essa análise transitória dos efeitos do indutor barra capacitor associado a resistor e fonte, né? Pode ser DC ou AC, tem que ser levado em consideração, tá? Justamente para que se obtenha um formato desejado no projeto. E como que eu chego nesse formato? Modelando o sistema em S. Tá? Modelo em S, dá daí para se aplicar o teorema do valor inicial, teorema do valor final, né? Toda aquela história que a gente já estudou, né? Aqui em termos de análise de circuito. E com isso é possível, então, se obter de se dimensionar os componentes, semicondutores, elementos passivos, para os mais diversos tipos de aplicação prática aí que nós temos para acionamento e para eletrônica também, no caso, eletrônica de potência, certo? Beleza, turma? Perguntas? Mais alguma dúvida aí em relação a essa aula? Essa análise aqui? Aqui tá de boa. Aqui tranquilo também, professor. Ok. Então, faça o seguinte, ó, só para a gente finalizar essa aula. Peguem esse circuitinho e façam esse modelo aqui, ó. Modelo em S, para ver se vocês chegam aqui no sistema de segunda ordem. O denominador dessa nova corrente deve ter S ao quadrado, tá? Mais uma constante que multiplica S e uma constante ali que seria S elevado a zero, né? Que não tem o
o S envolvido, que é basicamente a frequência angular, né? Aquele ômega n que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Então façam esse procedimento aqui de cálculo e já já eu retorno aqui para confirmar com vocês, tá? Professor, desculpa, eu me perdi um pouco no final. O que a gente tem que calcular mesmo? Então, eu quero que vocês façam o levantamento da função da corrente total para esse circuito, no qual eu substituí R2 por um indutor de 100 mili. Ah, tá bom, tá bom. Perfeito. Obrigado, professor. Valeu, valeu.
E aí, turma, terminaram? Professor, eu tentei aqui pelo menos. Tá, então eu vou compartilhar com vocês a solução. Daí qualquer coisa vocês perguntam, tá? Se gerar dúvida. Perfeito. Bom, inicialmente nós tínhamos que determinar a relação do paralelismo, né? Daquela impedância ZP que eu chamei, né? Impedância em paralelo. Então, a impedância em paralelo seria o LS, que multiplica 1 sobre CS, portanto, deu LS barra CS, que divide, né, aqui embaixo, por LS mais, aqui é 1 sobre CS, tá? 1 barra CS também. Aqui, ó, aqui tá certo. Então, nós teríamos essa definição para impedância em paralelo, enquanto no resistor para determinar queda de tensão, resistência vezes corrente, e a fonte, por ser uma fonte DC, é a transformada da constante, né? Então, o valor de E sobre S. Trabalhando em cima dessa impedância paralelo, eu encontro aqui o denominador comum, que é basicamente CS, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, fica LCS ao quadrado, já aparece aqui a segunda ordem, né? E fica o CS dividido em cima e CS dividido aqui na parte de baixo, né? Dá para fazer uma simplificação. E chegamos aqui na soma, né, que eu tenho agora com a corrente que multiplica o resistor. Então, eu coloquei essa corrente em evidência, tá? E fiz a soma com a parcela resistiva. Então, o resistor sobre 1, né, mais essa relação LS sobre CS, o CS na verdade simplificou, LS dividido por LCS quadrado mais 1. Então ficou RLC, S quadrado, mais LS, mais R, que divide por LC, S quadrado, mais 1. Passa esse carinha para o outro lado multiplicando, e esse carinha que está multiplicando a corrente para o outro lado dividindo. E eu chego na função para corrente, tá? Então, vocês podem ter obtido essa primeira função, ou feito a distributiva, né? Daí nós teríamos RLCS ao cubo, mais LS quadrado, mais RS no denominador, tá? Então, o polinômio aí característico, né, dessa corrente acabou se tornando terceira ordem por estarmos alimentando aí o sistema com tensão DC, né? A tensão DC já tem um S aqui, no denominador aqui é a transformada da constante, é uma fonte de alimentação contínua constante, pelo menos em tese, né, na teoria é isso. Então, nós chegamos nessa função de transferência para a corrente. Daria para fazer aquela análise, né, do valor inicial e do valor final. Se eu quisesse estabelecer a corrente inicial, a corrente final do circuito, a gente consegue fazer isso, né? Eu posso aplicar aqui basicamente L'Hopital, né? Então faço aquelas derivadas, né? Tenho que aplicar aquelas quando eu tendo aqui no S é infinito, eu tenho um S da fórmula, né? Que já multiplica. O S infinito, o meu T é zero, né? Então, no instante zero, o que acontece?
esse S seria ao cubo, daí eu iria derivando em cima, derivando embaixo, ia sobrar LC em cima, RLC embaixo, ia cortar LC com esse LC, ia ficar E dividido por R, tá? E dividido por R, se a gente observar no Psim, equivale a 10 volts dividido por 10 ohms. 10 volts dividido por 10 ohms equivale a 1 ampere, que é o que nós tínhamos para instante inicial. Tá? Para o instante final, é interessante que a gente acaba chegando no mesmo ponto, né? Uma situação bem similar. Daí é legal a gente observar essa função de transferência aqui, essa função em S, né, para corrente. Por quê? Porque no teorema, tanto do valor inicial quanto do valor final, no domínio da frequência complexa, tem um S multiplicando, né? Então, aquele S simplificaria com esse S aqui de baixo. Se o S tende a zero, eu zero esse termo, fica I vezes 1, que é o valor da fonte. Eu zero esse termo inteiro e zero esse termo. Portanto, o valor final da corrente seria E dividido por R também, que seria 1 ampere, tá? Então, só pelo teorema do valor inicial e do valor final, já dá para ter uma noção se a função de transferência obtida para a corrente total do circuito, se ela está coerente ou não. Porque eu sei que o valor inicial da corrente é 1, daí parte de 1, vai para valores próximos de 0,2 e retorna para 1. Então, nós temos essa oscilação, que vem muito por conta do LC, né, paralelo, mas que estabiliza em 1 ampere de novo. Então, sai de 1 ampere, vai para 0,2, mas retorna para 1 ampere em regime permanente. Então, existe essa oscilação e dá para se perceber e determinar também de uma forma bem precisa, levantando a equação no domínio da frequência complexa, S, e aplicando os valores iniciais e o teorema do valor final aí, para determinação dos valores de corrente no instante zero e no instante de tempo infinito, ou seja, quando o circuito já estivesse em regime permanente. Beleza? Alguém chegou nessa função ou algo similar a isso? Professor, eu até cheguei a parecido, mas eu esqueci de dividir o E por S, e daí isso só complicou no finalzinho da equação, mas de resto eu consegui chegar em algo parecido. Ah, beleza. Bom, turma, então é isso, tá? Para a aula de hoje. Eu vou encerrando aqui a gravação.